Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Já sei que terão pessoas que falarão: ah, cadê o cenário? Ai, gosto mais desse cenário. Eu vou intercalar, tá? Então quem gosta desse cenário, aproveita hoje. Eu fiz um teste nos vídeos e percebi que eu coloquei um título que pra mim é assustador, né? De um árabe que fez a mãe virar escrava. E o vídeo foi lá embaixo e não subia de jeito nenhum, com a informação de que os meus primeiros seguidores não clicavam nesse vídeo. Quando eu mudei para um título muito mais apelativo, que é Casei com um árabe que esfolou da minha mãe e o meu por vingança, o vídeo estourou, subiu de último para primeiro. Então assim, eu gostaria de pedir ajuda de vocês para que vocês clicassem na história, independente do título ser tão apelativo ou não, porque de acordo com a avaliação do YouTube, os cliques vieram dos meus seguidores e eu preciso dos cliques de vocês primeiro em uma quantidade muito grande para que o YouTube distribua depois para um número grande de pessoas. Então, por favor, cliquem nas histórias independente do título ser tão apelativo ou não, para eu também conseguir mudar isso aqui no canal. Chegou o dia, princesa, lua vai. Lua, idade 48 anos, feirante. Eu tinha um bloqueio muito forte nessa questão de relacionamento. Primeiro porque eu já tinha uma idade avançada. E isso é muito contado na visão dos homens. Mas quando eu conheci alguém que parecia que ia engatar, que ia querer alguma coisa, ficava um pouco pior, porque parece que os homens agora, eles também querem avaliar a sua parte financeira, o quanto você cresceu como pessoa na vida. E aí, quando eu mostrava a minha casa ou levava eles até a minha casa, eles me observavam como uma pessoa humilde, simples, e a partir daí eles não conversavam mais comigo. Chegou a acontecer com homens que fizeram, tipo, a declaração que iria ficar junto, mas que quando conhecia onde eu morava, via que eu não tinha uma condição financeira muito boa e simplesmente sumia, desaparecia. Eu lembro de ter reclamado isso com uma amiga minha que era casada, muito bem casada, com um paquistanês. Parecia que ela vivia, assim, um sonho de princesa no sentido de tratamento, nem era na parte financeira, não. E quando eu conversei com ela, ela disse que os homens paquistaneses, eu vou começar a falar aqui PAC, que é a mesma coisa, tá? Então, que os PACs, eles são muito trabalhadores, são muito carinhosos, são determinados, focados, porque eles não têm a mesma condição que eles teriam de vida aqui no Brasil. Então, quando você encontra um cara certo, é isso que acontece. E era isso que eu tava procurando. Eu tava cansada desses caras que queriam saber qual era o meu diploma, o que eu tinha me formado e sondar para ver quanto que eu tinha na minha conta do banco. Eu era uma mulher simples, eu só queria viver um amor simples. O que eu não sabia, porque eu falei aqui amiga, mas entendam ela como colega, aquela que você conversa de vez em quando na internet, até pode marcar um chá, mas não sabe de todas as suas dores, não é uma coisa tão profunda. Então, essa colega, eu não sabia que ela fazia parte de um grupo de brasileiras que são casadas com Pacs aqui no Brasil e que mentem, porque assim, sabe aquelas mulheres que, independente do que o cara faça, e no caso desses PACs, eles fazem horrores, terrores com elas, elas silenciam e continuam vivendo como se fosse um amor lindo das antigas, aonde se perdoa e se recupera tudo? Eu não sabia que eu tava entrando nesse clã. Então, tem até uma história da Leca, que a Leca contou, é uma das primeiras, bem antigas, de uma mulher que sofreu na mão de um PAC aqui no Brasil, que ele virou ela do avesso, a lá mais que frango assado, e tirou todo o dinheiro dela e desapareceu. Esse PAC era conhecido de uma conhecida dela que é conectada com essa colega minha, que também faz parte desse clã. E quando essa mulher que contou a história no canal da Leca começou a espalhar a história e tentar correr atrás desse PAC pela polícia,
essa mulher, junto com esse clã, acobertou o PAC, ou seja, ela escondeu. Não só ela, como o marido e outras pessoas sabiam onde esse cara estava. E ela silenciou, falou que não sabia onde esse cara estava, para ele não ser preso. Não fez só isso, como começou a julgar a mulher da história, a depoente do canal aqui da Leca. Chegou a deixar comentário aqui no canal, falando que não era bem assim, que ela também tinha a parte do erro dela, que ela tinha que rever. Gente, nada pode ser usado como argumento para uma mulher que sofreu os horrores que sofreu na mão desse PAC. Então, o que acontece? Elas acobertam os maridos e os caras que vêm aqui pro Brasil e que fazem coisas ruins. Eu não sabia que eu tava entrando nessa situação, foi um spoiler. Então, voltando à história. Ela começou a colocar o marido dela num pedestal como um homem de exemplo, e quando eu ia lá, ele atuando ou não, era isso que acontecia. Não tinha um furo, não tinha uma respirada fora que eu pensasse que esse homem podia ser um homem cruel. Mas a maioria dessas mulheres que fazem isso, quando elas vão lá pro Paquistão conhecer a família do cara, elas são maltratadas, subjugadas, humilhadas e outras coisas a mais, tá? Que o que acontece, como é só lá no Paquistão, quando elas voltam pra cá, tudo volta a ficar bem, pelo menos por um tempo, elas acabam perdoando e continuam defendendo esses homens. Eles vendiam fruta juntos, não eram ricaços, tá? Casal tranquilo, humilde. E ela resolveu, então, me apresentar um amigo. Ela fez isso quando eles estavam na feirinha deles lá, e que esse amigo já estava ajudando de alguma forma, não sei como, online. Então, eu lembro que ela virou a câmera. Então, quando ela virou a chamada de vídeo pra mim, e eu vi pela primeira vez o Punjab. Punjab, idade 29 anos, agricultor. Tá. Primeira vez que eu olhei, eu nem avaliei nada, eu só entendi que eu tinha alguma conexão com ele. Eu não sabia se era pra coisa ruim ou se era pra coisa boa, mas eu tinha. E eles começaram a falar lá na língua deles e eu dei um sorriso. No que eu dei um sorriso, ele fechou a cara. Tipo assim, sério, sério mesmo, como se eu tivesse feito alguma coisa ruim. Eu percebi que era um homem de colheita, bem humilde, bem trabalhador. Ela tentou me apresentar, falando o nome e algumas coisas, tentou traduzir, mas eu via que ele não era muito receptivo e nem estava interessado em nada que ela estava tentando fazer. Quando eu abri para ela essa questão de não conseguir encontrar homens por causa da minha vida, da minha condição financeira, que eu percebia que os caras estavam interessados em alguém que tivesse a mesma condição que eles, ela disse que talvez um PAC fosse a solução para minha vida, porque esses homens, eles não tinham eles não eram ambiciosos e eles corriam atrás de trabalhar. E como eu tava vendo, né, ela tinha aberto uma banquinha de frutas e tava indo muito bem com o marido dela, então que se eu quisesse, ela podia me apresentar um conhecido, que seria mais sério, que aí não teria como cair em golpe, e eu já fui caindo no golpe, né? E aí já fui querendo saber mais desse Punjab, que talvez eu vou chamar de vez em quando de Panjota também, que rima com idiota, né? E aí ela disse que então, se eu tivesse ali pela primeira olhada me interessado pelo Panjota, ela poderia fazer a ponte de comunicação, ia pedir pro marido dela, porque eles conversam lá entre homens, né? E se ele também tivesse curtido, a gente podia começar uma conversa. O Panjota ficou um tempo sem responder o marido dela sobre isso, e quando ele respondeu, ele disse que aceitaria fazer uma chamada de vídeo, então agora só comigo, que ele também testaria o inglês dele. Então, nós fomos para essa chamada de vídeo, só que eu fiquei tão animada que eu pensei, vou aparecer linda, diferente do que eu tinha aparecido lá na feira, com o cabelo todo pra cima, sem maquiagem, toda largada. Então, eu me maquiei, eu fiz uma maquiagem forte, passei o melhor batom vermelho que eu tinha, coloquei um decote, subi as tetas pra cima, que podia, né? Soltei o meu cabelo, ficou uma coisa assim, meio vamp.
toda de preto, só com aquele vermelhão na boca. Fiz aquele contorno em volta da boca pra ficar uma coisa mais inchada e vamos lá. E aí, né, a chamada de vídeo abriu, eu tava lá, eu nem me mexia, reta. Para os pastetos não cair, prendi a respiração e só soltei um hi. No que eu soltei o raio, o sorriso, o Panjota soltou um hi. Como se, tipo, tava nem aí pra toda aquela produção que eu tinha feito. E aí, ele foi ficando sério. Ele foi ficando sério. Não foi aberto pra comunicação. Achei que era porque ele não sabia falar inglês, mas depois eu conversei com ela e descobri que sim, ele sabe falar inglês. E eu fiquei assim, meu Deus, mas o que eu fiz? Porque não durou nem um minuto a chamada de vídeo. Eu achei que a gente ia ficar um tempo conversando, tirando dúvidas e um se interessando pelo outro. Não aconteceu isso. E foi explicado que, no caso dele, era porque ele tinha que trabalhar. Ele sempre estava na colheita, ele sempre estava cavando terra, construindo ponte, fazendo qualquer coisa, mas ele sempre estava trabalhando. Ele só parava para respirar e para comer uma vez no dia, quando tinha o que comer. Então eu fiquei decepcionada com essa chamada de vídeo. E fui conversar com a minha colega falou que também não sabia muito bem o que tinha acontecido, mas que ia perguntar pro marido dela. O marido dela disse que ele não se abriu de falar se tinha gostado, se não tinha gostado. Eu não sei, porque queria conquistar esse homem, comecei a procurar sobre paques na internet e achei o conteúdo de uma muçulmana que ensina você a se relacionar com esse tipo de homem. Eu achei interessante o conteúdo dela e vi que ela dava consultoria a R$ 50. Então eu resolvi fazer uma reunião com ela, paguei os R$ 50, contei toda a história para ela me dizer o que eu tinha feito de errado ou não. Ela já falou, olha, batom vermelho, corta. Decote, corta. Essa produção toda, corta. O cara é muçulmano, o cara não quer saber disso. Você tem que ser uma mulher mais simples, você tem que ser uma mulher humilde. Então, volta tudo isso, tenta, se você conseguir, fazer uma nova chamada de vídeo com ele, transformada. Depois você me conta se deu certo, se não deu certo. Ela disse que se ele fosse muito sério, eu nem teria a segunda chance. Mas graças a Allah, ele era maleável e resolveu fazer uma segunda chamada de vídeo comigo. E ali ele deu um sorrisinho, não mostrou os dentes no início, no fim sim, já vou comentar sobre, mas ele deu lá um sorrisinho de boca e resolveu conversar mais um tempo comigo, de 1 minuto, foi para 5 minutos. Ele parecia um mendigo, sabe aquele de uma mão no volante e a outra só no carinho? Era a Xerox. Só que ele tinha uma barba bem maior que tampava as imperfeições do dente dele. Acho que por isso que ele deixava crescer. Era uma barba que saía para fora do rosto, para fora do pescoço, para fora de tudo. Numa versão extra mais do Papai Noel. E as unhas dele, eu só consegui perceber mais pra frente, esse negócio do sorriso também, que ele não abriu assim de vez, né? Que tinha muita micose. Era muita micose. Mas eu sabia que ele ralava lá no Paquistão. E por isso mesmo que eu queria esse homem, porque era um homem que não ia se interessar pelas outras coisas. Se ele quisesse ficar comigo, ele ia batalhar, tipo casal parceria, né? Aquele 50%, né? Depois de uma semana que eu achei que a gente já tinha criado uma confiança e segurança boa, eu mostrei a minha casa. E eu tava muito insegura, porque eu achei que ele iria julgar dos pés à cabeça. Só que ele olhava a minha casa, os olhos dele brilhavam. Parecia que ele estava vendo uma mansão. Nessa hora, parecia para ele que eu tinha uma condição financeira muito boa. Então, ele que estava todo aberto, se fechou de novo. Eu não tinha nem acabado de mostrar a casa e ele já disse que tinha que desligar, sendo que a gente tinha combinado que ele teria mais tempo nesse dia. Eu via que ele estava mentindo, que tinha sido chamado para trabalhar do nada, sendo que ele estava falando comigo, não tinha como ninguém ter chamado ele. Eu percebi que foi por causa da casa e resolvi pagar mais uma vez uma consultoria com essa muçulmana, mais R$ 50, já são 100.
para que ela me ajudasse a entender que ele se fechou de novo. Ele já estava mandando mensagem, já estava querendo fazer chamada de vídeo todo dia, se fechou novamente. De acordo com essa muçulmana, quando eu descrevi o que tinha acontecido, ela me falou que isso tinha, com certeza, ele tinha fechado a cara e tinha se distanciado porque o muçulmano gosta e sabe que é obrigação dele ser um homem provedor. E a partir do momento que ele viu que eu tinha uma condição financeira melhor do que a dele, ele entendeu que aquela mulher não era para ele, porque ele não iria conseguir prover, ele não iria conseguir fazer o papel de homem dele, ficaria com vergonha, encabulado e não iria dar certo. E a partir do momento que ele entende que não vai dar certo, ele não vai alimentar esse tipo de contato. Nisso, então, ela falou que eu teria que arrumar uma forma de que ele ainda pudesse se sentir provedor, mesmo eu com tanto dinheiro. Que talvez uma saída fosse conversar com ele sobre o que ele trabalhava lá no Paquistão e mostrar que ele poderia trabalhar aqui no Brasil e ganhar mais. Porque aí ele teria a ideia de que, então, chegando ao Brasil, ele teria mais dinheiro que eu, que isso poderia se resolver. Eu fiz o teste que deu certo. Outra coisa também que deu muito certo é de quando eu precisasse de alguma coisa, eu sabia que ele não tinha dinheiro. Então eu pedi os dados dele e gente, era uma merrequinha, tá? Que eu transferia. Mas eu transferi uma merrequinha para ele, que ele foi juntando e que aí ele sentia-se, então, um homem de ir lá e comprar algo para mim e mandar. Tudo bem, era com meu dinheiro, mas como ele estava fazendo da conta dele, dava-se a ideia de que ele também estava provendo. Ai, meu Deus. Dava-se a ideia de que ele também estava provendo. Quando eu conversei sobre o Brasil, sobre as possibilidades, ele ficou muito interessado, ficou muito feliz. E eu via que ele queria mesmo era correr atrás de conseguir o dele. Ele não queria se aproveitar de mim. Tava correndo tudo bem. Eu achei que eu não precisaria de mais uma consulta com a coach relacional Elaine, mas eu tive que entrar em contato com ela desesperadamente porque eu não sabia o que fazer. Ele me pediu nude, né? Pra eu mostrar uma partezinha do meu corpo. E ela já tinha me falado que muçulmano sério não faria isso. Mas como que eu então reagiria para ele entender que eu queria coisa séria, que se ele quisesse alguma coisa comigo, então que ele mudasse essa ideia? Eu fiquei desesperada porque aí eu tive que deixar ele sem resposta. Então eu mandei assim: acabou a força aqui, amanhã a gente conversa. Para dar tempo de eu ir fazer a consultoria com a coach Elaine para saber o que eu faria e o que eu não faria. Ela me disse que nem sempre um homem, ainda mais muçulmano, quando pede para ver uma parte do seu corpo, ele realmente quer ver uma parte do seu corpo. Na verdade, ele está te testando para saber até onde você vai, para saber até onde você é o tipo de mulher que ele deseja. Então, que se eu virasse para ele e falasse: eu não vou mandar porque eu sou uma mulher séria, porque eu não quero isso, porque eu quero casamento, tudo, mas falasse brava, ele ia bater o martelo de que eu era a mulher que ele queria para a vida dele. Ia reagir de uma outra forma. Ia continuar e até iria me pedir em casamento. Eu fiz de novo o que ela mandou. E de novo deu certo. Deu certo de, enquanto eu tava falando, ele abriu um olhar mais sorridente, quase que dá um sorrisão, e falar que queria manter o contato comigo mais vezes no dia. Ela não só acertou, como ele ficou desesperado para firmar um relacionamento comigo a partir disso. Ela disse que ele iria bater o martelo e falar até em casar, quando então eu estipulasse que nós devíamos fazer as 5 orações por dia juntos. Só que eu não praticava religião. Então ela disse para eu primeiro ir aos poucos. Primeiro falar para ele: a gente pode ler algumas partes do Alcorão juntos, você pode me explicar mais um pouco sobre, até chegar nesse ponto de eu entender, de eu querer realmente, né, ser muçulmana
e de eu me revertendo ou não, mesmo assim fazer as orações, as 5 orações por dia com ele. O que acontece é que, como ele trabalhava, ele era muito ocupado, ele também não tinha uma internet maravilhosa para fazer isso. Então eu comecei a mandar dinheiro para que ele tivesse essa internet, então a gente pudesse se ver 5 vezes ao dia para fazer essa oração. Eu lembro que ele me ligava e aí eu já abaixava, tinha um tapetinho que eu abaixava, ele também abaixava. Ele não só confirmou, como ele começou a ficar perdidamente apaixonado por mim, a falar em noivar e falar em casar, independente da distância, independente de não ter dinheiro, que a gente ia dar um jeito. Até que um dia eu mandei uma mensagem para ele, foi só um pauzinho da mensagem, não foram os dois, e os 2 pauzinhos nunca que chegava, e passou um dia, passou 2 dias, passaram-se 3 dias, esse homem não me retornava mais e não aparecia mais, eu comecei a ficar desesperada e tive que mais uma vez fazer a consultoria online para entender o que tinha acontecido. Eu achei que eu já estava com tudo ganho, que eu não ia precisar pagar mais, eu acho que já estava, sei lá, 200, 250 reais, eu não lembro quanto que eu paguei com essa mulher de 50 e 50, realmente a galinha enche o papo, porque eu fui falar com ela de novo, ela disse pra eu ficar despreocupada, porque assim, a gente não pode controlar as coisas, mas ou ele teria arrumado alguma mulher que já estava lá arranjada para ele, ou então alguma coisa muito grave teria acontecido, e se foi isso, ele entraria de novo em contato comigo, que eu escutasse ele e entendesse mais. O que aconteceu foi que ele apareceu numa chamada de vídeo pelo celular, dentro de um hospital. A irmã dele primeiro mandou mensagem para mim, ela sabia falar inglês, e aí depois ele apareceu sem ar nessa chamada de vídeo. Ele ligava, ele fazia assim, amor, passando mal, tipo assim, com os negócios no pescoço que eu não entendia o que era, parecia que pra ele respirar. E aí ele passou de novo pra irmã, e a irmã, depois dessa cena, me explicou que ele trabalhava com um grupo, parece que ele foi contra alguma coisa, o que esse grupo queria fazer, esse grupo foi pra cima dele, acabou com ele e deixaram ele no hospital. E aí voltou a chamada de vídeo pra ele, e ele só falava assim, quase um I see dead people, sabe? E nesse momento, foi o primeiro momento que ele me chamou de amor, que ele me chamou de minha vida, quase sem ar. E aí eu entrei numa fase 2 gumes, porque eu não sabia se eu ia pra lá, se eu ficava no Brasil, o medo de ir pro Paquistão, todo mundo falava que era uma coisa ruim, não sabia o que fazer. O que eu fui fazer? Óbvio que eu fui fazer o quê? Consultar online de novo a moça que tava me ajudando e que tava dando tudo certo até agora. Mais 50 pro bolso dela pra conversar sobre eu estaria segura indo para o Paquistão? E essa moça disse que sim. Mas aí eu não poderia só confiar na palavra dela, eu teria que ter provas. E ela começou a me mostrar vídeos de uma mulher muito mais velha com um paquistanês muito novo, que tinha casado lá no Paquistão, que tinha dado tudo certo, que ela tinha ido para conhecer as comidas, as roupas, os lugares, disse que tinha as partes certas de ir, que eu não teria problema nenhum. Conforme ela foi me mostrando tudo, eu fui me acalmando e confiando que talvez eu não correria tanto risco indo pra lá atrás do amor da minha vida. Porque eu tava indo mesmo como Xena Princesa Guerreira, entendeu? Toda armadilhada pra pegar esse homem, arrancar da pobreza, do sofrimento que ele tava lá e trazer pra ele viver feliz, correr junto aqui no Brasil e ser um casal exemplo. Depois disso, ele ainda me escreveu falando que era muito longe, que a distância ia atrapalhar, que ele não teria condições de me buscar, que ele não se sentia forte por isso, que ele estava muito envergonhado, mas que ele queria que eu fosse. E nisso, tudo que ele foi falando, eu falei, eu vou, me espera que eu vou, me chama que eu vou. Fui correndo, peguei tudo que eu podia pegar de dinheiro, que eu não podia pegar, vendi, fiz bazar, fiz rifa, fiz bingo, fiz tudo que podia fazer para chegar até esse PAC. Foi ali que eu senti que eu iria até o fim do mundo para resgatar esse homem.
começou a correria e a aventura, porque ele não iria me buscar no aeroporto, porque ele não tinha condições. Eu fiquei então em contato com uma mulher brasileira que morava lá com um paquistanês para que eles pudessem me ajudar. Eu só mostrei a região para ela, que era quando eu cheguei lá no aeroporto, que era uma região ruim, se eu queria mesmo ir. E eu falei que ela não precisava ir então, se ela estava meio que com dedos, que era só ela me direcionar o que eu tinha que pegar, como que eu tinha que ir, como que chegava de forma segura. Foi assim que eu cheguei até ele, eu não acreditei que era ele, porque eu não acreditava na paisagem, no lugar que eu tava vendo em volta, né? Era muita gente, uma em cima da outra. Eu percebi que ali a gente não teria o que comer, que a gente não teria o que beber. E, na verdade, eu fui porque a cerimônia, ele queria que fosse feito com a família dele e também seria um jeito mais fácil dele vir ao Brasil do que fazer tudo isso à distância. Tinha muitos riscos de gastar-se muito dinheiro e de não dar certo. Então, gente, não tinha cama, não tinha nada, eram umas esteiras, uns negócios no chão, que umas paredes, na verdade, eram uns pedaços de pau com vão. Eu não entendia nada, era uma mistureba, tudo aquilo, um monte de gente falando, um monte de mulher com roupa e tecido, e umas coisas rasgadas. Eu não posso dizer que aquilo era uma comunidade, porque era muito pior. Mas eu tinha que ficar lá para fazer o casamento tradicional que ele tanto queria, para ter a documentação também para ele conseguir voltar. E eu não entendi nem como que ele tinha celular, sendo bem sincera. Mas ele disse que tinha um grupo que ajudava ele, que esse celular veio de lá, que ajudava com outras coisas, que não seria tão difícil como eu achei que como estava parecendo que era. E aí eu coloquei na minha cabeça, tudo bem, eu vim aqui para ficar uns dias para levar ele. Então por que o susto? São só alguns dias, tá tudo certo. Ele disse que ficava ali só para trabalhar, que a família dele não estava ali, que a gente teria que ir para uma outra região para fazer o casamento. Só que até eu conseguir ir para essa região, eu descobri que ele fazia parte de um grupo que existe no Paquistão, é um grupo de mendigos e é uma máfia, tá? São grupos de homens que fazem de tudo para conseguir dinheiro e continuar nas ruas. Eles usam até crianças, pessoas que são deformadas, colocam essas pessoas em lugares específicos e existe lá uma tal de uma maldição que se você não der dinheiro para essas pessoas, alguém da sua família vai nascer daquela forma também. Eles não fazem só isso, eles fazem outras coisas bem piores para conseguir dinheiro. Aos poucos eu fui entendendo que ele era desse grupo. Demorou um pouco, mas o primeiro sinal veio quando eu fui pegar o meu cartão para tirar dinheiro e pegar dinheiro também para a gente se alimentar e ficar num lugar melhor, que a gente não precisava ficar ali onde ele fez, eu ia até ele para encontrar. Só que nada meu funcionava. Nem celular, nem cartão. Nada funcionava. Eu não conseguia sair dali de jeito nenhum, porque ele não tinha condições e eu nesse momento também não. Gente, e não era um lugar, eu não conseguia nem pensar no lugar, entendeu? Era filho gritando, gente com doença que eu nunca vi na minha vida, a pessoa do meu lado, o outro gritando com a outra, pegando o cabelo da outra. Era uma loucura, não tinha como pensar naquele lugar. E aquilo foi ficando pior porque não se tinha o que comer, não se tinha o que beber, não tinha como tomar banho, tinha como se ficar ali existindo. E como que eu ia sair dali? Eu queria andar para algum lugar para pedir ajuda e não tinha como fazer nada, era como se eu estivesse presa ali. Na primeira noite vieram ameaças de outras pessoas, eu vi o que eles faziam com as pessoas do meu lado e ficava com medo deles fazerem comigo também. E ele tentando me defender de algumas coisas, mas ele não era quem comandava, então ele tinha que escutar os chefes e tinha que fazer aquilo que o chefe mandasse. E passou o quê? 1, 2, 3, 4 dias. Eu tava na água e assim, sementes, coisinhas que aparecia de lá e que ele me dava pra comer.
Eu tava desesperada, eu tinha que sair dali de alguma forma, meu celular não funcionava, nada funcionava, não tinha guarda, não tinha nada perto, não tinha pra onde ir. Eu tentei andar, quando chegou um grupo deles, parou na minha frente, disse que eu tinha que voltar porque não tinha mais o que fazer, que só podia sair de lá como eu entrei. Eu entrei com um carro de pessoas que já sabiam o lugar e que me levou até lá, mas não aparecia mais carro de ninguém. E ninguém me explicava o que tinha que fazer. Ele também falava que, não, tem que ficar um tempo aqui, mas depois a gente vai. Nessa situação toda, ele me disse que sem comida, sem água e guiada por esses caras, que a única forma da gente se alimentar, de ter de comer para depois ver com o tempo que ia fazer, era eu me entregando para esses caras. Então, eu fui usada por esses caras. Cada vez que um cara vinha para fazer alguma coisa comigo, eu era trocada por um prato de comida ou por uma garrafa de água. Esses homens me tratavam como um buraco. Era isso que parecia. Ele cooperava trocando como se fosse a esteira do lugar a cada visita ou a cada situação onde ele precisava de alguma coisa, então eu que era usada para isso. Magicamente ou não, mais ou menos depois de uma semana, o meu cartão voltou a funcionar. Só assim é que eu tive dinheiro e aprovação para sair de lá com ele. Não foi uma vez, não foi 2 vezes, foram várias vezes. Primeiro por comida, depois por água, depois por internet, depois para sair, como se tivesse feito algum tipo de contrato que não pudesse sair de lá. Quando eu consegui sair de lá, a única coisa que eu conseguia pensar é que eu queria ir direto para um hospital, porque eu estava com as minhas partes, com coisas lá. Eu não sabia o que era, com certeza era uma ou mais IS. Parecia como se fosse sem flores e tudo muito avermelhado. Então eu saí correndo, procurando um hospital. Cheguei até um hospital que as condições eram precárias. Tentei me tratar lá e cada remédio que o médico pedia, ou cada coisa que tinha que fazer, ele que corria atrás de ver e sempre vinha com um valor muito alto, que se eu fosse ficando ali, eu ia falir e não iria me curar, porque nada curava. Só depois de um tempo, então, que eu resolvi que o melhor era voltar para o Brasil. E eu não voltei para o Brasil sozinha. Eu esperei o tempo de organizar as documentações, mesmo com essas questões nas minhas partes, para que ele voltasse comigo. Sim, eu acreditava que tudo isso tinha acontecido e tinha saído do controle dele, que não era ele que tinha me dado para os caras porque ele queria comer, porque ele queria beber ou porque ele ia lucrar com isso. Que ele estava na mesma situação que eu, preso, que a única forma de sair disso foi eu me entregando para esses caras. Então era como se mesmo assim eu ainda estivesse salvando ele. Então, tanto lá quanto acontecia as coisas com os caras, ele chorava muito, ele pedia perdão, ele continuou pedindo perdão para mim no hospital. Que se ele soubesse que viraria isso, que eu seria trocada por um copo de água, que eu seria trocada por um prato de nem comida direito que tinha, ele jamais teria me chamado para essa situação. Que ele não sabia que esses caras seriam tão maus a esse ponto, sendo que os caras já tinham deixado ele no hospital, sendo que ele fazia as coisas pros caras e lucravam só dessa forma, ele não trabalhava com colheita, com coisa nenhuma. E ele conseguiu me envolver a ponto de eu acreditar nisso, que eu era a salvação dele, que infelizmente, por uma situação horrível, mas era a única forma de sair dali. Então, nós voltamos para o Brasil. No Brasil, sim, eu consegui me curar disso. Lembrando que em nenhum momento ele me tocou, mesmo depois de casados. E aí ele começou a dizer que é porque ele via os caras em mim, mas que mesmo assim ele me amava e que ele não iria me abandonar. Aqui, ele fez amizade com esse grupo que eu falei para vocês no começo, né? Com os maridos dessas mulheres.
e começou a correr atrás de trabalho, esquecendo do ponto de que ele não falava português. Então, mesmo que ele ficasse na venda, ele não conseguia falar muito bem com as pessoas e estava ganhando uma merreca. Isso aprendendo português e com o tempo iria melhorar. Só que a visão dele era de que ele já sofria dessa forma lá no Paquistão. Para vir aqui para o Brasil, ele não ia querer sofrer dessa forma. Ele queria um emprego onde ele ganhasse mais e ele exigia que fosse mais de 4 mil reais por mês. Ele teve a ideia de que, como eu estava numa casa onde eu era rica, e aquela casa na verdade era de uma mulher pobre, mas que na cabeça dele, pelo que ele via de referência no Paquistão, era de uma mulher rica, que ele ia chegar aqui e ia ter condições lá no alto. E exigia que fosse assim, mesmo não falando português. Ele queria ganhar um dinheiro e entrar num trabalho que não tinha condições, porque ele nunca estudou para isso. Ele começou a reclamar e começou a parar de trabalhar porque não era isso que ele esperava do Brasil. Então, como segurança, é assim, segurança de um amigo, né? Porque senão... E esse amigo falava a língua dele, porque senão não ia dar. Ele não aceitou. Para vender coisa na rua, ele não aceitou. Ele não queria, ele só queria ficar dentro de casa. E nesse momento ele se juntou com um desses caras que usavam substâncias. Ele começou a usar essas substâncias e no começo, como era só a verdinha, e ele se relaxava e ficava bem, até falava que então ia começar a estudar e que ia conseguir chegar no que ele queria, eu achei que não teria problema dele começar com essa verdinha, mas da verdinha ele começou a passar para outras substâncias, a ponto dele não ter dinheiro, porque assim, eles davam primeiro, né? Aí depois eles começaram a cobrar e não tinha como ele pagar isso, então ele foi para vender essas coisas com esses caras, para ele ter pelo menos o sustento do vício dele. Nisso, quando ele não conseguia vender, quando não dava certo, ele jogava na minha cara de que eu não poderia fazer nada porque eu era cúmplice dele, de que eu tinha que arrumar esse dinheiro porque senão eu também cairia na merda, porque se alguém entrasse lá para cobrar, não ia acabar só com ele, ia acabar comigo também. Ele, quando eu tentava prender ele dentro de casa, ele bebia detergente, shampoo, o que tivesse na frente e, lógico, que me agredia sempre que podia. A minha casa tinha um murinho baixo, então não precisava, mesmo que eu fechasse o portão. Ele pulava aquele murinho de dia, de madrugada, sumia por uma semana, sumia por um mês, voltava depois de 2 meses. Eu pensei em ir para uma outra casa, mas eu não tinha condições financeiras e aquela casa eu tinha comprado, então não teria como eu me organizar sobre isso. Mas eu também já não estava mais nem comendo direito, nem bebendo direito. Perdi o meu trabalho, porque ficava com marcas e ficava com medo de ir no trabalho e alguém perceber. Os vizinhos falavam que iam chamar a polícia para ele. Chegou a ameaçar algumas vezes e aí ele foi para cima dos vizinhos e amedrontou tantos vizinhos que ninguém mais falava nada. Todo mundo agia como se não estivesse vendo o que ele fazia comigo ou o que ele fazia, ou as loucuras que ele fazia por fora, porque ele levava caras pra lá e as pessoas tinham medo, né? Os caras mostravam que estavam lá e que eram da pesada, então todo mundo só sorria pra ele, não importava o que ele fazia comigo. Ele começou então a querer controlar as coisas da minha família. Era como se ele tivesse entrado para um grupo muito pesado que tinha em várias regiões e que dependendo do que eu ou do que a minha família fizesse, ele acabava com a gente. Então, do nada, ele chegava pro meu pai, ou pro meu tio, ou para quem quer que fosse, e virava e falava, ó, tô precisando de tanto, tô precisando receber uma transferência aí, tô precisando que você vá lá e entregue isso aí. E se não fosse feito, a gente entendia que coisas muito piores poderiam acontecer. Eu não sei muito bem o que ele fez com esse grupo, mas como ele sempre fazia coisas erradas, alguma coisa de muito errada ele fez lá. Então, esse poder, né, que ele tinha de trazer gente, de falar que ia fazer, que ia acabar, foi pro ralo, porque esse grupo começou a correr atrás dele, ou porque ele tava devendo, ou sei lá, eu não entendi qual era a história, porque ele não abria para mim.
Então, eu lembro que essas mulheres tinham pessoas que também conheciam esses caras, mas que assim, eles só usavam pra eles. Eles não vendiam e não entraram pro clã. Então, eles não sabiam muito bem o que era certo ou o que era errado na situação dele. Só que ele estava sendo perseguido e que ele não tinha mais como ficar ali naquela região onde ele estava comigo. A última vez que eu escutei falar no nome dele, ele estava em um hospital e como eu era a mulher dele, eu fui avisada. Fui para lá correndo, vi a situação dele e quando eu cheguei lá, já tinham polícia que também queriam depoimentos sobre o que tinha acontecido. Essa foi a abertura que eu tive para contar tudo. Porque antes disso, ele não era um chefão, um trafe do alto. Mas ele tinha contatos e ele fazia com que coisas ruins pudessem acontecer. Mas ali, na situação que ele estava, eu nem sabia se ele ia se recuperar ou não. E também não conseguiria passar sem contar a minha parte. Então, eu contei o que eu pude e como que eu era ameaçada. E a partir disso, ele já sairia dali para ser preso. Ele não sairia mais para ficar livre. E acompanhando depois, por ele não ser daqui do Brasil, como ele chegou aqui e não deu tempo da gente bater o martelo sobre todas as documentações, porque ele já chegou fazendo besteiras, praticamente assim que se confirmasse tudo que ele fez, ele seria mandado de volta para o Paquistão. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não acompanhei nada disso. Eu só tive a abertura de ter uma facilidade de me divorciar dele por causa dessa situação e de colocar tudo que ele fazia comigo como uma denúncia. Depois disso, eu não quis mais saber para onde ele foi, para onde ele deixou de ir. Dentro do que essas mulheres falam e dentro do que eu vi com a polícia, ele iria de volta para o Paquistão. E eu não quis mais saber ou olhar para a cara dele depois disso. E ainda fui julgada por essas mulheres que continuam dizendo que eu trouxe ele para o Brasil com uma ilusão de que eu tinha dinheiro, de que seria uma coisa maravilhosa, de que ele não precisava trabalhar. E quando ele entrou numa situação ruim aqui, eu não fui atrás para ajudar ele e larguei ele no primeiro momento que eu pude, no primeiro momento que eu vi que ele não traria nenhum lucro financeiro para mim. É isso que essas mulheres contam nas rodinhas. E outra, quando um PAC faz alguma coisa ruim com uma brasileira aqui, elas revertem toda a história e ainda encontram outras mulheres para esses mesmos caras. Hoje eu dou graças a Deus de ter saído de toda essa situação de um modo que não respingou nada em mim, porque poderia ter sido muito pior. Aqui nós temos um exemplo de que não importa, né? Na questão, quando a gente fala de acreditar nos outros, não importa se é homem ou se é mulher, né? Porque o direcionamento do começo dessa história, ela acreditou em uma mulher que dizia pra ela, faz isso, faz aquilo, é porque ele quer aquilo, porque vai dar certo. Uma mulher que nunca nem viu a rede social do cara e não sabia onde que tava enfiando a outra. Então, assim, de novo, nós caímos no ponto de confiar e acreditar em uma pessoa que talvez está te trazendo a resposta que você queria. Porque se essa mulher, no começo, virasse pra ela e falasse, corre disso que não vai dar certo, ela não acreditaria na mulher e não seguiria como ela seguiu. Mas, como a mulher foi alimentando, e eu recebo muito disso no meu direct, viu, gente? Ah, Leca, esse homem é assim que você acha. Quando eu falo a verdade, a pessoa me bloqueia, a pessoa desaparece, a pessoa... E tá tudo certo. Porque é uma escolha dela. Só que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente pergunta pro outro algo que a gente já quer uma resposta positiva só pra continuar numa situação que, no fim, pode chegar no que, infelizmente, essa depoente chegou aí. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.